Bem-vindos, bem-vindas ao Papo Desinformante. Aqui é a conversa semanal da equipe sobre desinformação. Chega mais! A semana começou com a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice Geraldo Alckmin, numa solenidade no Tribunal Superior Eleitoral. Tanto Lula quanto o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, trataram diretamente do tema da desinformação. O Moraes chegou a dizer que aquela diplomação, era uma vitória da democracia contra o ódio e a desinformação. E o Lula mencionou que a sua campanha enfrentou uma indústria de mentiras e calúnias jamais vista. O que mais que a gente pode destacar, Rodolfo? Oi, Ana. Oi, Liz. Oi, Matheus. Pois é, foi um discurso bastante duro do Alexandre de Moraes, inclusive roubou a cena, porque todo mundo estava na expectativa de ouvir o Lula, mas o Alexandre de Moraes deu recados muito duros. Eu acho que o maior destaque que a gente pode fazer em relação ao discurso do ministro, do presidente do TSE, é que ele deixou claro que já identificou as grupos participantes das milícias digitais e que elas sofrerão as consequências. Ou seja, dentro daquele inquérito, né, das fake news e também o inquérito das milícias digitais que correm tanto no TSE quanto no Supremo Tribunal Federal, a gente já pode esperar algumas consequências sérias. Então, um recado bastante duro do Alexandre de Moraes em relação a essa indústria da desinformação, e mais do que isso, que já identificou esses agentes, esses atores, e consequências serão tomadas. Já no discurso do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva, eu acho que um destaque muito importante é quando ele faz menção aqui há uma organização internacional, né, dessa extrema-direita que se usa da desinformação e das fake news. E, ao mesmo tempo, ele voltou a salientar a importância de se combater também no plano internacional essa nova organização da direita. Isso sinaliza para algumas tentativas de construir acordos ou projetos de regulamentação das plataformas digitais de âmbito internacional. Ana, eu acho que foi isso, assim, claramente a repercussão foi muito grande do discurso do Alexandre de Moraes, mais até do que do presidente diplomado Lula. Vamos acompanhar agora quais vão ser as consequências e como que o TSE e o Supremo Tribunal Federal vão terminar ou vão continuar enfrentando o problema da desinformação. Contigo, Ana. Pois é, Rodolfo, e nesse mesmo dia, né, nessa mesma noite aí da diplomação, os bolsonaristas mais radicais e que não aceitam o resultado das eleições e pedem intervenção militar, enfim, interferência das Forças Armadas, eles incendiaram carros, ônibus, tentaram invadir a sede da Polícia Federal numa noite aí de muito vandalismo. E circularam nas redes sociais várias narrativas que foram, de certa forma, incentivando, né, ações mais radicais e extremistas. A gente destacou algumas no nosso site. Conta mais para nós, Liz. Oi, Ana. Oi, pessoal. Então, a gente destacou um levantamento que foi feito pela pesquisadora Andressa Costa, né? Ela é doutoranda em Ciência Política no Instituto Superior de Ciências Sociais e Política da Universidade de Lisboa. E ela fez digamos assim, uma narrativa, né? Um passo a passo de como foi a mobilização bolsonarista, essa mobilização, como você já disse, mais radical, desde a segunda-feira até a manhã da terça-feira. Né? Na primeira narrativa que surge nesse momento, é uma convocação de que os manifestantes, os apoiadores, fossem ao Palácio da Alvorada, né, numa forma de, enfim, incentivar, apoiar o atual presidente e derrotado nas urnas, o presidente Jair Bolsonaro. E essa foi o tema principal da manhã da terça-feira, isso também foi da segunda-feira, perdão, e isso foi muito impulsionado também em redes como o YouTube e o Facebook. Já na tarde de segunda-feira, no Telegram, né, durante a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, as mensagens mais compartilhadas nesse aplicativo de mensagens, nesses grupos, nesses canais, criticavam o evento, né, criticavam o presidente, criticavam o ministro Alexandre de Moraes de uma forma muito dura, né, chamando o ministro de ditador, enfim, algumas narrativas que a gente já conhece de cunho bastante golpista. A terceira narrativa que aparece nessa linha do tempo já é à noite, após a decretação, né, quando o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão do indígena José Acácio Sererê Chavante, né, um dos grandes líderes desse movimento mais radical bolsonarista, foi decretado pela participação dele
nesses atos antidemocráticos, e aí, a partir disso, começa uma reação muito grande no aplicativo de mensagens em relação a essa prisão, né, dizendo que precisaria ter atos realmente um pouco mais violentos contra essa ditadura chamada, né, que eles compreendem como se fosse um cerceamento da liberdade de prisão. E aí a gente vê essas cenas horríveis que aconteceram em Brasília, ônibus, carros queimados, tentativa de invasão à Polícia Federal de uma forma muito agressiva. E aí, a partir disso, o que chama muita atenção é que começa uma narrativa no Telegram dizendo que esse movimento mais extremista e violento, de vandalismo mesmo, teria sido feito por infiltrados da esquerda, né? Pessoas ligadas ao MST, ao Black Bloc, enfim, algo que fosse dos infiltrados da esquerda e não dos grupos bolsonaristas que já vinham fazendo manifestações democráticas há bastante tempo. E aí, a partir disso, a gente consegue ver como foi desenhada essa narrativa e muito depois é justificada realmente como esse infiltrado, né? Como se fossem infiltrados. E a matéria completa com essa narrativa, esse passo a passo realizado pela pesquisadora Andressa Costa, está lá no nosso site desinformante.com.br. É com você, Ana. Valeu, Liz. A gente segue acompanhando esse assunto. Hoje deve ter novidade aí, porque a Polícia Federal abriu na manhã dessa quinta, né, uma operação para fazer busca aí de pessoas ligadas a esses atos antidemocráticos, né? Buscas aí em várias cidades do Brasil. E amanhã, 50 dias da gestão do Twitter sob Elon Musk. Comemorar, parece que não muitos motivos para comemoração, para não dizer que não existe nenhum, né? Quem vai contar sobre isso é o Matheus Soares. Desinformação ambiental aumentou, discurso de ódio, discurso tóxico, demissão em massa, interferência na moderação de conteúdo, enfim, uma lista quase infindável aí de péssimas novidades. É isso, Matheus? Oi, Ana, olá a todos, isso mesmo. É tanta coisa, Ana, que aconteceu que eu acho que a gente precisaria de um papo desinformante só especial, Elon Musk e Twitter. Mas nas últimas 7 semanas a gente vem acompanhando o desdobrar dessas decisões do Elon Musk, essas reviravoltas, ele decide, depois volta atrás e, consequentemente, muda o ecossistema da plataforma. Mas aí eu queria destacar 4 pontos, né, que aconteceram nesses últimos 50 dias. O primeiro é o desmantelamento das equipes de segurança e confiança, marcado já no momento em que ele assume o Twitter, no dia 27 de outubro, com a demissão da considerada chefe de moderação da empresa, né, a Vijaya Gadde, mas também que continua nos primeiros dias, ali no início de novembro, ele demite cerca de 50% da equipe global do Twitter, afetando departamentos inteiros, como o Departamento de Direitos Humanos, de Ética e Inteligência Artificial. E mais recentemente, no dia 13 de dezembro, a gente viu também o Twitter encerrando a Comissão de Confiança e Segurança, um grupo que vinha desde 2016 com integrantes das organizações sociais e também especialistas, assessorando a plataforma para lidar com questões de governança de conteúdo e também de direitos humanos. O segundo ponto é a interferência do próprio Musk nessa moderação, representada pela reintegração do ex-presidente Trump à plataforma, também a promessa da anistia geral, né, que ele fez ali em novembro, e que, consequentemente, trouxe de volta perfis da extrema-direita, perfis negacionistas, né, como os QAnons, enfim, e que também teve impacto no terceiro ponto, que é o aumento da desinformação e do discurso de ódio. Pesquisadores dos Estados Unidos e do Reino Unido identificaram que, nas primeiras 24 horas, né, do Twitter sobre a gestão Musk, houve um aumento instantâneo de discursos racistas, de ataque às populações LGBTQIA+, tudo isso ali no início, né, que seguiu nesses 50 dias. Também outro ponto, os pesquisadores da Universidade de Londres também identificaram um aumento da desinformação climática, com tweets negacionistas sobre as mudanças climáticas. E o quarto e último ponto que eu queria destacar para vocês é a migração de usuários, justamente por conta dessas mudanças, né, e dessas narrativas, essa possibilidade, na verdade, de fim de Twitter. A gente viu aí muitos usuários migrando para outras redes sociais alternativas, como a Mastodon, a famosa Cool, né, que caiu aí na graça dos brasileiros, e também o fim, né, o encerramento de perfis de personalidades, como Jim Carrey, e ultimamente foi o Elton John.
Então, a gente segue aí acompanhando essas mudanças, né, do Twitter. Ana, aparentemente, o Elon Musk não considera essa férias de fim de ano. Eu acho que vem aí coisa nova nesse finzinho de dezembro, início de janeiro. Então, a gente acompanha esses desdobramentos do Elon Musk. Ana? É isso, Matheus, nosso especialista em Twitter. Gente, o papo fica por aqui hoje. Estamos terminando, a semana que vem tem mais. Tem mais conteúdo aqui no YouTube, assina o canal, vai lá no Twitter, tem Instagram também, Desinformante BR. O que mais? Desinformante.com.br. Tomás vai me orientando aí. Twitter, Instagram, site, YouTube. Até a próxima, semana que vem a gente se vê. Tchau!